E agora nós vamos falar sobre alergia alimentar aqui no programa Mega Profissionais. Eu convidei para retornar ao programa a doutora Lorena Castro, falando conosco sobre alergias, sobre principalmente doenças alérgico-respiratórias, tá? Hoje nós vamos falar sobre alergias alimentares. Tudo bem, doutora Lorena Castro? Obrigado por ter voltado aqui no programa Mega Profissionais. Aliás, na semana passada, uma das perguntas que eu gostaria de fazer para a senhora é justamente sobre isso, alergia alimentar. Mas o nosso tempo já estava estourado, semana passada não deu tempo a gente conversar a respeito, né? Doutora, sempre quando a gente fala de alergia alimentar, pelo menos para mim, eu não sei para vocês que nos acompanham em casa, né? Mas para mim vem uma ideia muito forte com relação às crianças com intolerância à lactose. É mais ou menos isso ou não, doutora? Então, as pessoas confundem muito essa questão de alergia alimentar com as intolerâncias alimentares. Alergia alimentar é quando um paciente, uma criança ou um adulto, ela reage contra a proteína do certo alimento, do leite, do ovo, do trigo, da soja, do camarão. A intolerância é quando falta uma enzima de digestão. Nós não produzimos as enzimas, a quantidade de enzimas suficiente, e esse carboidrato do alimento, que não é uma proteína, é um carboidrato agora dessa vez, ele não é quebrado pela falta dessa enzima. E aí o que acontece? Esse açúcar, carboidrato, nada mais é que um açúcar dos alimentos, do leite a lactose, da fruta é a frutose, e aquele açúcar fica ali no trato gastrointestinal, no intestino, fermentando. E aí essa fermentação vai levar a sintomas que às vezes as pessoas confundem com a alergia alimentar. Então, essa intolerância à lactose não é uma alergia alimentar? Não é uma alergia alimentar. Ou seja, a alergia alimentar seria semelhante a algum assunto, não sei se é um exemplo muito recorrente, mas a questão dos frutos do mar, né? A pessoa ingerir frutos do mar e passar mal com o camarão. Isso, porque seria uma alergia? Isso sim é uma alergia, porque a pessoa está desenvolvendo uma produção de anticorpo contra a proteína daquele determinado alimento. No seu caso, assim, no caso que você exemplificou, o camarão. Então, quando ela come o camarão, ela vai ter sintomas alérgicos. Pode ser tanto sintomas respiratórios, como sintomas gastrointestinais, como sintomas cutâneos de empolação, inchaço na boca, na língua, e até a mais temida reação anafilática, que é o fechamento da glote, né, da garganta. Parar de respirar. Parar de respirar. Exatamente. A senhora já nos explicou, inclusive, na semana passada, que as alergias elas podem ser desenvolvidas durante a vida toda. Qualquer momento a pessoa pode, de repente, desenvolver uma alergia, né? Por que isso acontece? Doutora, por que isso desenvolve? É possível realmente desenvolver uma alergia a frutos do mar ao longo da vida? Podemos. Qualquer um de nós, a qualquer momento da vida, podemos manifestar esse tipo de reação a determinados medicamentos, alimentos. Então, por quê? O sistema imunológico, ele começa a reagir, a gente não sabe muito bem o porquê, mas existe um fator genético, né, uma predisposição genética. Então, tem que ter uma história familiar de alergias, não necessariamente a mesma alergia que o paciente está apresentando naquele momento. Por exemplo, uma mãe que tem uma rinite alérgica, ela pode ter um filho que tem uma alergia alimentar. Ele tem um fator predisponente genético de história alérgica na família, mas não necessariamente ele vai apresentar o mesmo tipo de reação alérgica do pai ou da mãe ou do irmão. Não é hereditário? Não é hereditário. É uma predisposição genética. Agora, isso é muito sério que você está me apresentando, pelo menos na minha forma de entender, não sei se eu entendi corretamente. Eu, por exemplo, adoro frutos do mar. Certo. De repente eu desenvolvo uma alergia a frutos do mar. E eu, como gosto muito, eu vou comer. Certo. E ali eu posso ter as reações de uma alergia de uma hora para outra e sem saber que eu estou tendo esse processo alérgico. Geralmente... Sem saber que eu sou alérgico. Sim, mas geralmente os primeiros sintomas são sintomas mais leves. Vai sentir um prurido, uma coceirinha na língua ou na garganta, ou vai inchar o lábio. Então aquele primeiro sintoma, geralmente eles são assim, leves. E se você insistir, aí esses sintomas vão cada vez mais piorando. E inclusive eu posso associar com relação àquele alimento específico. Por exemplo, esse camarão que eu comi não estava bom, porque eu gosto demais de camarão,
Então, como é que eu vou desenvolver uma alergia? Não vai ser possível se eu não tenho esse conhecimento, né? Exatamente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ingerir novamente. Nesse momento é que pode haver um sério risco, né? Pode haver um sério risco. Doutor, e se parar a pessoa de respirar, como é que a gente faz para salvar essa pessoa que está do nosso lado, por exemplo? Bom, imediatamente a pessoa que já é sabidamente alérgica, ela tem que andar com o que a gente chama de adrenalina autoinjetável, que é uma caneta que, infelizmente, nós estamos lutando junto com a classe política, a liberação da importação, que ainda não é uma coisa ainda liberada de rotina, para a pessoa portar, né? Ela tem que estar com essa caneta de adrenalina para um caso crítico desse, que a gente chama de reação anafilática, a pessoa, o próprio paciente ou o acompanhante desse paciente aplicar no paciente, né? A gente aplica no músculo lateral da coxa, até mesmo sobre a roupa, porque a agulha ela é grossa. Então ela atravessa até roupa. Então a pessoa que já é sabidamente alérgica, ela já tem que portar essa adrenalina autoinjetável. Agora pode acontecer um paciente que não se tocou daqueles sintomas leves anteriores e teve um sintoma mais grave naquele momento. Então, quem estiver perto tem que imediatamente levar esse paciente a um pronto atendimento para receber a adrenalina dentro do hospital. Nossa, senão ele morre, né? Ele Inclusive, pode. nós temos uma pergunta também, é isso? Tudo bem, doutora? Você falou dos sintomas, né? Eu queria saber como é que a gente faz o tratamento dos sintomas. Da alergia? Da alergia, exatamente, de alergia alimentar. Bom, quando a gente descobre que a pessoa está com alergia àquela proteína daquele alimento, hoje o tratamento ainda é de exclusão, depende da idade do início dos sintomas. Por exemplo, a maioria das crianças apresentam alergia ao leite. E a gente sabe que a maioria delas, depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, começa a tolerar. Então a gente retira quando a gente tem a suspeita e depois a gente provoca, reintroduz para ver se ela já adquiriu a tolerância. Agora, por exemplo, um paciente adulto com alergia a camarão, muito difícil que ele vá se tornar um tolerante depois. Então o tratamento é basicamente a retirada desse alimento e toda a orientação sobre o cuidado. Porque até com traços daquele alimento, ele pode ter sintomas, dependendo da gravidade dos sintomas dele, reações graves como a reação anafilática. Eu falo muito para os meus pacientes, por exemplo, vão comer em buffet de restaurantes, alérgicos a camarão. Eles nunca podem comer o que tem antes e nem o que tem depois. Porque muitas pessoas que não sabem que a alergia pode matar, elas misturam a colher. Então aquela colher pode estar contaminada. Então nenhum buffet, num self-service, nunca comer nenhum que tem antes, nem o depois. Nossa, eu não sabia que era tão rigoroso assim, doutora. É bem rigoroso. E se souber, tem que ter essa adrenalina autoinjetável. E um comprimido de um antialérgico e um corticoide na bolsa. Olha aí. Agora interessante, a senhora citou também a alergia, só para a gente finalizar rapidamente, a alergia de leite, né? A criança pode ter alergia de leite, ela pode ter intolerância à lactose, mas ela também pode ser alérgica a leite. Nesse caso é muito difícil, porque tem os derivados todos de leite praticamente que nós consumimos, né? Tem esse risco também? Ela tem que eliminar tudo que tem derivado de leite? Dependendo do caso, sim. Mas a gente tem que fazer uma análise bem importante desse cada caso, porque a criança até os 2 anos de idade, a base do tratamento da alimentação dela é o leite. Então a gente retirar o leite de uma criança é sério, é muita responsabilidade. Então a gente tem que analisar muito bem os sintomas para analisar se é uma alergia à proteína, se é uma intolerância à lactose. Se for uma alergia à proteína, realmente a gente tem que tirar tudo. Agora, se for uma intolerância à lactose, a gente pode substituir por leite zero lactose e derivados zero lactose. Ok. É sempre importante, nós esclarecemos aqui que os assuntos são levantados pelos profissionais, alertados, mas deve sempre procurar um profissional de referência para o tratamento, por exemplo, como nós estamos falando hoje, de alergia alimentar. Doutora Lorena Castro, é sempre um prazer conversar com a senhora, é sempre muito bom estar com a senhora aqui e aguardo a sua volta o mais breve possível. Eu que agradeço.